But anyhow, Mas de Lakini qualquer hata forma, hivyo, we want to understand nós queremos tunataka kuelewa, entender who are these quem Je, são hawa ni estes kina nani? that when they come before the que Lord on the quando judgment eles day, vêm Ambapo diante do watakapokuja Senhor no mbele dia za do Bwana katika siku juízo, ya hukumu, on the final day of no, judgment, no Katika dia siku ya do mwisho ya juízo hukumu. final, the day of the final judgment, no Siku dia do ya juízo hukumu ya final, mwisho. then the Lord tells them, I never knew you. então o Hapo Senhor basi diz Bwana para eles, atawaambia kwamba eu kamwe nunca sikuwajua. os conheci, Meaning that at the time when they significando que no claim they were tempo, prophesying quando eles in the name of alegavam que Jesus, eles estavam Kumaanisha kwamba wakati profetizando ambapo no walikuwa nome de wanataja kwamba Jesus, wanatabiri kwa jina la Yesu, the Lord was not involved in their prophecy. o Senhor não estava envolvido nas profecias Meaning, at the deles. time when they claimed that they were chasing out demons, doing Significando que no exorcism, they were tempo, casting quando out eles demons, estavam using alegando the que eles name of estavam Jesus. kumaanisha kwamba expulsando wakati huo ambapo demônios, walikuwa wanadai ya kwamba praticando wanatoa pepo exorcismo. wachafu kutumia jina la Yesu. Jesus did not know them. Jesus was not involved. Jesus não os conhecia, Jesus não estava The Lord envolvido. was involved, he would have said it there. Se o Senhor estivesse envolvido, ele teria dito lá. Meaning, the time when they said they were doing many miracles. Significando que no tempo, quando eles estavam dizendo que estavam fazendo muitos was not milagres, involved. Jesus was not aware. Jesus não estava envolvido, Jesus não estava In other words, ciente. they were in the house, but the Lord did not Em know what they outras were palavras, doing in eles the house. estavam na casa, mas o Senhor não sabia que eles estavam, o que eles estavam fazendo na casa. Um dia terrível do juízo, que você quer ter certeza de que não vai te pegar desprevenido. Because what happens in verse 23 of Porque Matthew o que 7 acontece em Mateus 23 é é que ele os lança no lago de fogo. A terrible time to come. Tempo terrível que está vindo. A time when you'll understand that everything that happens on this earth is very important. O How tempo you quando live você your vai life. entender que Everything you do tudo here que is so você critical. faz You'll aqui account. hoje é tão crítico, você vai prestar contas. And so, Então, the Lord is saying the o following. Senhor está dizendo o As we seguinte. begin opening up this scripture, Enquanto nós começamos a abrir what esta comes out very clearly escritura, right away o que vem muito claramente, is imediatamente, that the current rebellion that you see going on in the church é que today a rebelião atual que você vê acontecendo na igreja hoje will be very costly. vai custar muito That caro, there will be a severe consequence que haverá for the apostasy severas and the consequências rebellion you see para a going on in the church apostasia today. e a rebelião que você vê acontecendo na igreja hoje. Whereby, Onde if you bring to them the announcement to return to que se repentance, você traz para eles o anúncio do the announcement arrependimento, to return to righteousness and o holiness, anúncio da justiça e santidade, they'll either turn around and fight you, ou eles vão dar meia volta e lutar contra or they'll simply vocês, ignore and go their way. ou eles vão simplesmente ignorar e continuar no seu That kind caminho. of rejection of God Este tipo de rejeição de is going to be Deus very costly. vai custar muito caro. This kind of rebellion where you Este see tipo de there is rebelião, immorality in the onde church. você vê que há imoralidade na igreja, The kind of rebellion whereby you o see tipo de rebelião onde você there vê is nudity in the church. que há nudez na igreja. Abortions are in the worship team Os and in the abortos church. estão no grupo de adoração e na igreja. The prophets that prepare the way for the coming of the Messiah Os have profetas arrived, que and heaven has preparam already o caminho testified para a on their vinda behalf do and Messias their já message. chegaram e o céu já testificou a respeito deles e da sua mensagem. And then you see the fallen Então church você vê a igreja caída still attempting to ignore where the cloud of God ainda has assim descended. tentando alegar ignorância para o fato de que a nuvem de Deus desceu. Ele está dizendo que este nível de apostasia e rebelião, ele prestará contas disso naquele dia. That level of rebellion, Este nível de rebelião, he says, ele diz,
will yield consequences, dire consequences. vai on trazer that day. consequências tenebrosas naquele dia. Then you will be shocked at Então who você ficará you ignored. chocado a respeito de quem foi que você ignorou. The Lord is saying here that there will be no O excuse Senhor on that está day. dizendo aqui que não haverá desculpas naquele dia. This thing of the present day church bringing false apostles, Esta coisa false da prophets, igreja preaching deste money dia before them. presente, trazendo falsos apóstolos, falsos profetas, pregando dinheiro diante deles, Will draw severe consequences vai on that trazer day, says. severas consequências naquele dia, ele diz. He's saying, unless men repent Ele está now, dizendo, a não ser que o homem se arrependa agora, a não ser que a igreja se arrependa, se aparte e se arrependa deste evangelho comercial que prega dinheiro e riquezas do mundo. unless the false apostles you see running all over A the não churches ser out que there, os falsos and the false apóstolos prophets que running você out vê there and nas preaching the igrejas lá gospel of correndo money lá e and pregando o immorality evangelho do following dinheiro e them, imoralidade, unless they seguindo-os, repent from that a não falsehood, ser que eles se there will be arrependam dire desta consequences on the falsidade, final day of judgment, haverá and a great consequências disappointment. terríveis naquele dia do juízo final e grande desapontamento. ambao wanakimbia kule nje wakihubiri injili ya pesa na ufanisi, ijapokuwa tu watubu sasa hivi, kutakuwa na madhara makali kabisa katika siku hiyo. Let us understand who the Lord is talking Vamos about. entender com quem é que o Senhor está falando. The book of Hebrews chapter 6. O livro de Hebreus, capítulo 6. Abram comigo lá para começarmos esta jornada. Hebrews 6 verses 4 to 8. Hebreus 6, versículos de 4 a 8. And it says the E following. ele diz o seguinte: It is impossible for those who have once been enlightened, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados who have tasted the heavenly gift, e que provaram o dom celestial who have shared in the Holy e Spirit, provaram, tornaram-se participantes do who have Espírito Santo tasted the goodness of the word of e God, experimentaram a bondade da palavra de Deus and the powers of the coming e os age, poderes da era vindoura. when they fall away, Se eles caírem, it is impossible for them to be brought back é to repentance, impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, because to their loss, porque para a sua própria they are perdição, crucifying the Son of God all over eles estão again, crucificando o Filho de Deus and novamente subjecting him to public e disgrace. estão sujeitando-o à desgraça pública. E ele diz, Verse 7, versículo "Land that 7, drinks in rain often, falling on it, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente sobre ela and that produces a crop useful for use for those for whom it is found, e dá colheita proveitosa para aqueles que a cultivam, receive the blessing of God. recebe a bênção de Deus. But the land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cast. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. E no fim, o seu fim é ser queimada, ele And so diz. right there Então, you begin bem to aqui develop a você little começa a understanding desenvolver on um who pequeno these entendimento are, that the Lord says on that de day you quem tell são them, esses they que o say, Senhor "Lord, diz we que need naquele this, we dia need Ele that, vai we need dizer that." para But eles, you tell que them, eles vão dizer para o Senhor, Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, mas Ele vai dizer, para dizer a verdade, eu não conheço, nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Nilifanya hivi, lakini atawaambia kwamba ondokeni kwangu, maana sikuwajua ninyi watenda maovu. He's talking about Ele está apostasy. falando a respeito de apostasia. Jesus raised this Jesus levantou isto at the time when he was talking about the tree producing good no fruit and another tempo tree quando ele producing estava bad falando a fruit. respeito da árvore que produz bons frutos e a árvore que produz frutos maus. He was talking about the church that is the salt of the earth. Ele estava and the falando a church that has respeito lost its salt. da igreja que é o sal da terra e a igreja que perdeu o seu sal. And he was talking about the church that is the light of the world. E ele and estava the church falando a whose respeito light da has igreja extinguished, que died é off. a luz do
mundo e a igreja cuja luz se apagou. na kanisa ambalo nuru yake imezimika. A tremendous time. Tempo Wakati tremendo. mkuu In the kabisa. same Hebrews chapter 10, No it defines mesmo them there. Hebreus Katika 10, kitabu no kile mesmo cha livro de Hebreus Hebreus, sura ya 10 capítulo anatambulisha 10, Verses 26 dos all the way to versículos 31. 26 até o 31, It says if we ele deliberately diz, keep on sinning after we've received the knowledge of the truth, se nós, Anasema kama tukiendelea kutenda dhambi kwa makusudi, baada se ya nós kupokea continuarmos ufahamu wa kweli, deliberadamente No no pecado sacrifice for depois de sins is recebermos left. o conhecimento da Haibaki verdade, tena dhabihu kwa já ajili não ya dhambi. resta but only a sacrifício fearful pelos pecados, expectation of judgment, of raging fire that will consume the enemies of mas God. tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Then he Deus. says, anyone who rejected the law of Moses Então ele diz, quem rejeitava a lei de Moisés died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Then he asks, how much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? Então ele diz, de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, How much more severely quão mais severamente do you think a man deserves to be você punished acha que o homem merece ser castigado? who has trampled the Son of God underfoot Aquele que pisou o Filho de Deus and who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified e them, que tratou como profano o sangue da aliança com o qual ele foi santificado and who has insulted the Spirit of e que grace. insultou o Espírito da graça. And then he says, Então ele diz, Kisha asema, for we know him who says, pois nós conhecemos aquele que disse, it is mine to a avenge, mim "Kulipiza pertence a kisasi ni juu vingança, yangu, I will repay. eu mimi retribuirei. nitalipiza." And again the Lord who judges E outra people, vez o Senhor julgará o seu povo. Então ele diz, Kisha asema, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living ele God. diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. The Lord will judge his O people. Senhor julgará o seu povo. The day of judgment O is dia coming. do julgamento está vindo. That is what he É said. isso que ele está dizendo. And the Lord will judge E o this Senhor kind of julgará Christianity. este naye tipo Bwana de atahukumu aina cristianismo. hii ya Ukristo. And very E severely. muito Na kwa njia kali severamente. sana. That is what he is É talking sobre about. isso que ele está falando aqui. So he's saying Então ele está Kwa hivyo dizendo anasema that the present day heedlessness you see que in the esta church, negligência que você vê na igreja deste dia presente, esta rebelião que você vê na igreja deste dia presente, quando você repreende o pecado deles, eles se rebelam e dizem, não, eu vou agora adorar em outro lugar. if you rebuke Se their você sin, repreende o pecado deles, if you rebuke their sin, se they- você they repreende leave, o they say, pecado "No, I'm looking deles, for a prosperity eles vão church. embora e I'm looking dizem, for não, one eu I vou want to be procurar happy, uma igreja da just happy." prosperidade, But eu the vou day is procurar coming uma igreja when onde you eu vou will not ser be happy. feliz. Mahali ambapo Mas o ukikemea dia dhambi zao, está vindo wanahasi kabisa quando na kusema você kwamba não ninaenda ficará katika feliz. kanisa la ufanisi, kanisa ambapo wanahubiri ufanisi. Nitatafuta tafadhali. Can you help them please? Just be alert on what you're saying. Wanasemea kwamba nitatafuta kanisa ambalo linahubiri ufanisi, mahali ambapo nitafurahia. Nataka tu kufurahia, nataka kufurahi. And so he's saying that Então kind ele of está behavior dizendo of que rebellion este tipo de will draw comportamento de rebelião unbelievable vai consequences trazer on the final day of judgment. consequências Hivyo basi anasemea kwamba inacreditáveis aina hiyo no ya dia do uasi juízo italeta final. madhara kali sana kabisa katika siku hiyo ya hukumu. And when you look at the E present quando day você church, olha para a igreja deste dia presente, eles não amam a then santidade. how do you expect Então, the Lord como que to be você kind espera to you on the day que o of Senhor judgment seja when you know that the Lord is bom holy com and you você, don't like misericórdia com holiness? você no dia do juízo final, se você não gosta da santidade, você não ama a santidade? How do you expect the Lord to speak Como well to você you, espera to que o give you a good Senhor judgment vai te that dar day? um bom julgamento, vai falar bem de você naquele dia? awapatia hukumu iliyo njema kuhusiana nanyi siku hiyo? When you know that the Quando Lord is você holy, sabe que o Senhor é santo Unajua kwamba Mungu ni mtakatifu. and He has sent His holy e Ele prophets here, enviou os seus santos profetas aqui, and they have already called God the Father e who has eles já come chamaram to them Deus in the Pai que cloud. veio até Never eles seen na before in the nuvem. New Testament. Isso nunca foi visto antes no Novo Testamento. kwao katika wingu lake nzito kabisa jeusi ambaye haijawahi kuonekana katika
agano jipya. Only happened in the Isso Old Testament, aconteceu in the life of somente these no prophets Antigo then. Testamento, na vida destes profetas naquele tempo. And happens now E as a wonder in the acontece eyes agora of como all, uma seeing a maravilha man diante making a dos prophecy olhos de outro. earlier, and then is E ele fulfilling deu in a a stunning profecia manner. antes, e então cumpriu-se de uma forma espantosa. Kuona kwamba mtu anafanya unabii mapema kabisa. And then E então fulfilled in the eyes of all, cumpriu-se until diante it's dos raining olhos and de they are todos, dancing in the rain. até que choveu e eles estavam dançando na chuva. And raining only around the tent E where the choveu cloud has settled. somente ao redor da tenda onde a nuvem de Deus havia repousado. What will be your defense? We Qual are watching será to a the sua screen now. What will be defesa? your Vocês defense? estão assistindo na tela. Como você vai se defender naquele dia? Qual será a tua Only bringing the defesa? rain, but making it Não rain apenas only around the trazendo a tent. chuva, That is a mas wonder. fazendo chover somente ao redor da tenda. Isso é uma maravilha. What will be your Qual defense? será What a will you sua say? defesa? O que você dirá? Will you say, Lord, I did Você not vai know? dizer, Senhor, eu não sabia? And there was a huge, and he was very huge above the tent. E ele estava enorme acima da tenda. Isso foi o mais próximo que ele já veio sobre a igreja. Right on our head, Bem about 2 acima meters das or less nossas above, cabeças, was him. por volta de 2 metros acima da nossa cabeça estava ele. E você pode dizer que ele trouxe esta chuva porque ele não queria que as pessoas olhassem para ele. É um tempo lindo na igreja, quando o próprio Deus Pai veio para testificar que estes são os meus mensageiros e eles trazem a minha mensagem. Arrependam-se, preparem o caminho, o Messias está vindo. Hawa ni wajumbe wangu, na ujumbe ambao wameleta ni ujumbe wangu mwenyewe, ya kwamba tubuni mpate kugeuka kwa uhaki na utakatifu. Masia anakuja. What will be your Qual defense? será a sua Je, kujitetea defesa? kwenu kutakuwa kupi? So you are beginning Então to vocês understand estão that the present começando a entender que a negligência deste dia presente, a rebelião e a apostasia da igreja vai custar caro. Na kuasi kwa sasa hivi katika kanisa la sasa hivi ni ya gharama kali sana kabisa. People As are looking for pessoas worldly estão gospel. procurando, querendo um evangelho Such a big mundano, wonder taking place quando like this. está acontecendo uma maravilha tão grande como essa. The cloud on the A tent, nuvem which is sobre a showing. tenda, conforme estamos mostrando para vocês, Standing on the tent is such a ficou classic one of the way I repousado described sobre it. a I tenda described him, da and one mesma part will be forma touched como a white Bíblia and beautiful like descreve. this. Então, dentro dela tem uma parte branca. Look at the Veja a middle, parte the do patch, meio. the patch, the Veja white essa part. parte, essa mancha branca. And he is E very ele é heavy. The muito cloud is so pesado. heavy, the wind cannot A push nuvem é Na tão wingu hili pesada mzito que o sana vento kiasi não kwamba conseguiu upepo hauwezi empurrá-la. kupeperusha. it. Caught live on camera, Capturado live ao on video vivo, camera. em câmera, Moja em kwa moja kwenye vídeo, video, kwenye em kamera. vídeo. Even for the Lord to Até allow mesmo this. para o Até Senhor para o Bwana permitir kuruhusu isso. hii. And so you understand Então who the vocês Lord is talking entendem about de here. quem é que o Senhor está falando aqui. Bwana anazungumza kuhusu hapa. That there is a kind Que of há um tipo de apostasy apostasia Aina fulani ya mwanguko wa imani that has que consumed the church, consumiu a igreja imeteka kanisa To the até o extent ponto kwa kiwango ya kwamba that they cannot see que eles God. não podem ver hawawezi Deus. kumwona Mungu. That there is a kind Que há of um tipo de apostasy apostasia Aina fulani ya that has mwanguko que wa entered imani entrou the hearts of nos the corações believers. dos ambayo imeingia crentes. katika mioyo za To the waumini. extent Até that o they are ponto now em que ele now agora to God estão himself. totalmente insensíveis ao próprio Deus. How then do you appear Como before então God você and vai say, "Lord God, I aparecer did diante this do thing." Senhor e dizer: Senhor, Senhor, eu fiz essas coisas? Nilifanya hivi vitu. He's saying those were Ele not está his dizendo que miracles. aqueles milagres não eram milagres He's dele. saying prophecy comes Ele from disse: God. profecia vem de Deus. That those that he does E que not know are not aqueles his que prophecies. não conhecem, que ele não conhece, então aquelas profecias não eram dele. Then he's saying Então ele está dizendo that these are que preachers estes são and pregadores people e that are pessoas taking the name of que Jesus usam o to make their nome living de convenient Deus on the para earth. fazer a sua vida conveniente na terra. Miujiza za Yesu na jina la Yesu ili kwamba kufanya Okay, kuishi sio kwao. miujiza, tafadhali sikiza vizuri. These are people who are taking the name Estas of são Jesus pessoas to use que it for pegam o living, nome de to get Jesus some money, e usam for o nome convenience, for dele horizontal para living. conveniência, Hawa para watu ambao dinheiro, wanatumia jina la Yesu na kuitumia para kwa suas ajili ya kuishi vidas kwao hapa horizontais duniani, na ili terra. kupata pesa hapa duniani na kuishi kwao hapa duniani. Those are Estas people são
são that are pessoas taking the name que of pegam o Jesus nome de for Jesus commercial por purpose, to make some propósitos money in the church. comerciais Hao ni watu para ambao fazer wanachukua jina dinheiro la na Yesu igreja kwa ajili ya usando o kibiashara, nome de kufanya Jesus. pesa kanisani. Those are Christians Estes that are são taking the name of cristãos Jesus to look que good in the eyes pegaram o of the nome world. de Jesus Hao ni Wakristo para ambao parecer wanachukua bem jina aos la olhos Yesu do ili kwamba mundo. kuonekana vyema machoni pa ulimwengu. But they have no Mas eles relationship with não Jesus. têm nenhum relacionamento com They have Jesus. no intimacy Eles with não the têm Lord. nenhuma intimidade com o No Senhor. wonder he does not E know então them. não é de admirar que ele não os conhecem. Eles são cristãos técnicos. And if you go to the book E of se você Proverbs, for ao livro de Provérbios, opening up who these para are. abrir quem são Hawa ni estes. kina nani? The book of Proverbs O chapter livro 1, de Provérbios, Kitabu cha capítulo Mithali, sura ya 1, kwanza. verse 24. versículo 24, ele He says, diz: Anasema, But since you refuse to listen when I porém, quando lakini vocês kwa kuwa rejeitaram mlinikataa nilipoita, ouvir call, quando and eu no one chamei, pays attention when I stretch out my e hand. ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão, ninguém se importou, visto que vocês desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. I, in turn, will laugh when disaster Eu, da strikes minha you. parte, vou rir-me quando a desgraça te atingir. Ele está dizendo que estas são pessoas que recusaram ouvir o Senhor quando ele clamou por arrependimento. alipoitisha toba. Wanakataa mpaka just help the church on this side, please. Just be alert. There's no need for me to be interacting with you because we have a population here. So these are people who refuse to listen to the Estas Lord. são pessoas que se recusaram a ouvir o These Senhor. are people who refuse to listen to his call for Essas são repentance. pessoas que se recusaram a ouvir o chamado dele para o arrependimento. Agora mesmo, enquanto nós falamos, quando o Senhor os chama para se arrependerem, eles dizem: por que deveríamos nos arrepender? My life is going A on well minha in the world. vida Why está should indo I muito become a bem no Christian? mundo, por que eu deveria me tornar um cristão? Kwa nini nipate kuwa Mkristo? My life is going on well in the church. Why A minha should I vida repent? está indo Why muito should bem I na be put igreja, in the por que eu distress deveria me of arrepender, repenting and ser mourning? colocado dentro dessa angústia de arrependimento e de choro pelo meu pecado? ya kutubu na kuomboleza. And it says, no one pays attention when I stretch out E ele my diz: hand to try to help. ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão para tentar ajudá-los. When he stretches out his hand to help a generation, Quando ele by estende a raising their mão cripple, para telling tentar them, "Look how ajudar people uma do you geração use me?" levantando os seus aleijados. Olha agora os seus aleijados. Vocês precisam de mim. Tazameni jinsi ambavyo ninyi ni viwete, mnanihitaji. Look at me, how Vejam this como generation is que esta crippled, geração spiritually é crippled. espiritualmente They need my aleijada. healing miracle. I Eles stretch out the hand to precisam help. dos meus Nobody pays milagres. attention. Então, mas ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão para ajudá-los. Wananihitaji mimi ili kwamba nipate kunyosha mkono wangu niwasaidie. They disregard the advice Eles of God. desprezaram totalmente o conselho de Deus. They do not like rebuke. They do not Eles accept não rebuke. gostam de repreensão, eles não aceitaram a repreensão. And that's why he's saying that on that É por day isso you que ele laugh. diz que naquele dia ele vai rir-se deles. We all know Todos that the nós Messiah is sabemos coming. que o Messias está vindo And the signs of his coming e are que now os here. sinais da sua vinda estão aqui, That make you understand surely the que Messiah tem que is fazer coming. vocês entenderem que certamente o Messias está vindo. Look at the prophecy Veja I a gave profecia on que eu December 1, dei the year no 1º de about the dezembro de coronavirus that 2015, will come. quando eu disse que o coronavírus estava vindo. Mwaka 2015 kuhusiana na virusi vya corona ambavyo vingekuja. And then Então, 4 years, a clean 4 4 years anos later, mais without tarde, the world exatamente, paying o attention, Senhor without the world accepting prestou the call to atenção. repentance, Quando o rejecting mundo that call, não then aceitou 4 o years chamado later, ao the words arrependimento, fulfilled the letter. então 4 anos mais tarde, as minhas palavras se cumpriram ao pé da letra. Bila ulimwengu kuzingatia shauri langu la kutubu. Hivyo basi tazameni kilichotendeka miaka 4 baadaye. Look at the Olha coronavirus, o how it has coronavírus, devastated como que the earth. devastou a Angalieni Terra. jinsi ambavyo virusi vya corona vimeathiri ulimwengu. Eu estou falando a respeito de fechar os voos, Kufunga kabisa ndege. Shutting down fechando os Kufunga escritórios, kabisa maofisi. shutting down workplaces, fechando os lugares de trabalho, shutting down fechando restaurants and hotels. restaurantes e hotéis.
mahoteli, shutting down life, fechando literalmente a vida. The signs Os of the coming sinais of the da Messiah vinda do are here. Messias estão ishara kuhusu aqui. kuja kwa Masia ziko hapa. Even a little baby Até can mesmo see um bebezinho pode ver. O que ele está dizendo Lakini anasema that they é are que heedless. eles são negligentes. Eles se recusam a wanakataa ouvi-lo. kusikiliza. They refuse Eles his advice. recusam o conselho dele. When he calls Quando for ele repentance, clama por no one pays arrependimento, attention. ninguém Wakati presta anapoingia toba, atenção. hakuna mtu yeyote anayemakinika. When he Quando rebukes their ele sins, they can't when they refuse repreende rebuke. os pecados deles, eles rejeitam a repreensão dele. And yet, the judgment Entretanto, day o is dia waiting do for them. juízo Ilhali está siku ya esperando hukumu por eles. inawangojea. This Esta generation, geração. Hiki kizazi. they lock their Eles windows and put their trancam earphones as suas on and janelas, put AC in their colocam cars. os You seus cannot fones even de knock the windows ouvidos to give them e light. quando eles estão nos seus carros, eles nem percebem quando você bate na janela para entregar um folheto para eles. Totalmente desatentos. Uma geração rebelde That does not que listen não to God. ouve a Deus. Eles rejeitam a Deus. Eles desprezam o conselho dele. Eles rejeitam os mensageiros dele. Eles querem matar os mensageiros deles. Eles querem matá-los, assassiná-los. Porque eles estão repreendendo o pecado deles. Eles estão testificando contra eles. In Matthew chapter 23, verse 37, Mateus 23, versículo 27. you see them Você right os vê there. bem ali. It says, Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, you kill the você prophets que mata os profetas and stone those e, sent to you. e apedreja todos os que te são How enviados. often have I longed to gather your Oh, children quanto together, eu desejei juntar os seus filhos, as a hen gathers her chicks under como a her wing, galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas. and you Mas are not você willing. não quis. Look, your house is left to Veja, you a sua desolate. casa ficará deserta, For I pois tell eu you, lhes digo, you will not vocês see não me me verão again novamente. until you say, Até que "Blessed is he digam, that comes in the name até of que the Lord." digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, do 37 em diante. Este tem sido uma conversa consistente com a humanidade. E ele está dizendo que o dia do juízo está esperando por eles. Isso tem sido tão consistente com a humanidade. A rejeição de Deus. Esta rejeição de Deus que você vê nesta era presente. Não começou agora. Tem sido muito consistente já desde o Jardim do Éden. Quando Deus diz para Adão e Eva, vocês devem fazer isso e não fazer nada mais. Oh, quão terrível será aquele dia quando Adão e Eva vão ficar diante do grande trono do julgamento e eles olharem a multidão de homens de humanidade que caíram. Eles vão tocar eles vão fechar a boca assim, quando eles verem a multidão da humanidade que caiu por causa deles. Eles estarão em choque. Eles vão segurar a sua boca assim, em choque por aquilo que eles fizeram com a humanidade. Rebelião contra o Senhor e o seu conselho não começou hoje. Nós vimos durante os dias de Noé tremenda, inacreditável rebelião, que desde que a humanidade caiu no jardim, a partir de então eles sempre escolheram a iniquidade em vez do Senhor. É mais fácil para eles escolherem a iniquidade do que escolher o maravilhoso Deus, o seu Criador, que tem o melhor interesse no coração deles.
moyo wake. And that E esta rebellion rebelião estendeu-se até a geração da Torre de Babel. That generation E aquela geração continuou por toda a história da Bíblia. And that E aquela rebelião chegou até essa geração também. And the most unfortunate E a coisa thing about mais that rebellion infeliz a respeito desta rebelião is that rebellion that characterizes é que these days aquela rebelião que caracteriza estes dias has seeped its way into the e church of achou o Christ. caminho e entrou dentro da igreja de Cristo. Like the church De tal is the forma que a world. igreja agora é o mundo. It has gotten its way into the E pulpit ele of the entrou, church o mundo of this entrou day. no púlpito da igreja neste dia. The A present igreja day deste church, dia presente. their A rebellion rebelião is derived deles right from the foi garden. derivada diretamente do jardim. And is part of the E é scheme of parte the do devil esquema to do ensure diabo that you spend eternity in the certificar-se lake de of que fire você with vai him there. passar a eternidade no lago de fogo com ele lá. É isso que o diabo quer. E ele está dizendo que quando você olha para o cristão deste dia presente, você ouve um debate, uma rebelião, um argumento, uma contenda com o Senhor. Você lê que há uma rebelião contra Deus. Quando você olha a vida dos cristãos deste dia presente e os pastores, você lê na vida deles que eles estão resistindo a Deus. Há uma resistência contra Deus. O Senhor diz, vista-se com santidade, ela vai se veste do oposto. É como se fosse mais fácil para eles ouvirem o que Satanás está dizendo para eles fazerem do que aquilo que Yahweh está dizendo para eles fazerem. Eles têm mais facilidade de ouvir o diabo. O Senhor está dizendo para eles, apartem-se do pecado. Mas é aí que eles se voltam e vão praticam o pecado. O Senhor está dizendo para a igreja deste dia presente, arrependam-se e estabeleçam a sua vida no evangelho da cruz e do sangue. Mas eles não querem isso. Eles estão estabelecendo as suas vidas nas coisas do mundo, naquelas pregações. Ai! Como então você vai sobreviver diante do julgamento do grande trono branco se você é tão rebelde assim? Com toda essa rebelião, todos hoje gostam de sensualidade, sentimentos, emoções de imoralidade, sentimentos. Ninguém jamais se renunciam isso e dizem, não, deixe-me viver uma vida separada. Eles recebem Jesus, mas eles se recusam a ser transformados. Eles recusam se submeter-se ao poder transformador do sangue de Jesus. Eles rejeitam ser transformados. Eles recebem Jesus, mas eles querem manter a sua vida original que eles tinham antes da salvação. Eles nunca permitem a Jesus vir e então assumir residência, assumir supremacia e assumir o controle sobre a vida deles. E é por isso que eles não têm visitações em suas igrejas. Os aleijados não estão andando em suas igrejas. E é por isso que eles agora estão envolvidos nos falsos milagres. Que eles estão vendendo por dinheiro, vendendo milagres, vendendo a preço de mercado. Milagres entre aspas, falsos milagres. Não é de maravilhar, não é de admirar-se que o Senhor disse, Jesus disse, para dizer a verdade, não os conheço. Eu nunca te conheci. A palavra-chave lá é nunca. Isso quer dizer que eles nunca tiveram um relacionamento. They want to identify with Jesus, kujitambulisha na Yesu, but they have never ever allowed Eles querem Jesus se to take identificar control. com Jesus,
hawajawahi kumruhusu Yesu kutawala. Mas eles nunca jamais permitem a Jesus assumir o controle das suas vidas. Eles mantêm algumas coisas das suas vidas passadas. E, entretanto, nós sabemos que o perfeito sacrifício que Jesus fez é o sacrifício supremo. Não tem nenhum outro. Então, se você tentar misturar isso com o pecado, o Senhor vai te rejeitar. Que tremendo dia de juízo! E ele diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Abram comigo em 2 Pedro, capítulo 3, povo abençoado. A paciência de Deus, quando Deus é paciente. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Mas não se esqueça disto, amados, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas ao contrário, quando você olha para essa geração, quando eles viram que o Messias, o Senhor Deus, Ele demorou em julgá-los, que eles estavam pecando e parecia que não havia nenhuma consequência. Eles assumiram isso como se Deus nunca julga, Deus não vai julgar, Deus está aprovando. Deus não julga, não vai julgar. Então eles entraram em pecado desenfreado. Então eles fizeram uma curva exponencial ascendente para o pecado. Agora o pecado subiu e está totalmente descontrolado. Mas ele está dizendo que há sim consequências, que tem que haver consequências, que haverá consequências sim, e que não vai importar se você tem uma posição no governo ou em uma empresa, uma companhia, ou se você é uma pessoa, ou se você... Não importa nada disso. O que importa é que Deus criou vocês e vocês viveram aqui na terra. O que importa é que Deus criou você e Ele agora exige total prestação de contas. Ele quer que você responda para Ele. Então, no mesmo livro de Mateus 7, novamente o versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No livro de Tiago, capítulo 2. Abram comigo em Tiago, capítulo 2. Veja o que ele diz. No livro de Tiago, capítulo 2, versículos 18 e 19. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Ah, muito bem. Até mesmo os demônios creem nisto e eles tremem. Então ele está dizendo que você não pode vir diante dele e dizer Senhor, Senhor, como se isto fosse o teu passaporte para entrar. Que você usa para dizer Senhor, Senhor. Então você vem até ele e fala Senhor, Senhor.
expect him to listen to you E and be você favorable espera to you que ele vai and te bring ouvir you e into ser the favorável eternal para kingdom of você God. e trazer vocês para dentro do eterno reino de Deus. He says no. Ele diz Even the não. demons know God. Até mesmo os demônios Even the conhecem a demons call Deus. him Lord, Lord. Até mesmo os demônios o And chamam so de the only Senhor, difference Senhor. between the church Então and a the única demons diferença entre a igreja e os demônios is that the church accepts the Lord to come é que a into them igreja and transform them aceita and o live in Senhor them. vir até eles e então transformá-los e então viver, habitar And neles. submit totally to the Lord. E então submeter-se But totalmente the ao demons don't Senhor. willingly submit. They have to Mas be forced. os demônios They have to be struck by the não power se of the Lord. submetem a Deus. Eles têm que ser forçados, eles têm que ser feridos pelo poder do Senhor. So you cannot come saying, Lord, Então você não Lord, pode vir e dizer, Senhor, Senhor, and expect mercy e esperar and expect misericórdia, goodness of God. e esperar bondade no Expect that the Senhor, Lord will be favorable to e you. esperar que o Senhor será favorável a That você. is what he's saying here. É isso que ele está In Mark dizendo chapter 1, aqui verse 24. em Mateus 1:24. What do you want with us, thou Jesus of Nazareth? O que queres conosco, tu, Jesus de Have Nazaré? you come to destroy us? Vieste para nos destruir? Eu sei quem você Thou art é. the Holy One of God. Tu és o Santo de You are the Deus. Holy One of God. Tu és o Santo de Even Deus. demons know Jesus. Até mesmo os demônios conhecem Jesus. Eles podem chamá-lo So de how Senhor, do you call him Senhor. Lord, Lord, and Então you como é continue que in você wickedness? chama ele de Senhor, Senhor e continua na iniquidade? The only difference between the church and demon is that for us, A we única choose diferença entre a righteousness. igreja e os demônios é que nós escolhemos a justiça. Nós andamos com Jesus em santidade. But then, how do you come now Mas after então, practicing como que wickedness você vem which the agora demons do? praticando a mesma iniquidade que os demônios praticam? And expect that when you say, Lord, E ainda Lord, esperam you'll que open for you quando to você enter disser, eternity. Senhor, Senhor, Ele vai abrir para você entrar na eternidade. He says, no, even the demons Ele diz, recognize não, him. até mesmo os demônios o reconhecem. Even the demons say, Lord, Lord. Até mesmo os demônios dizem, Senhor, Senhor. E ele diz, That there are não. benchmarks of entry into Há Christianity. padrões para entrar no cristianismo. There are benchmarks of walking with God. Há padrões para andar com But you Deus. must be meek. Que você tem que ser You must humilde. mourn at the sin of this world. Você tem que chorar pelo That pecado you must deste seek mundo. righteousness. Que você tem que buscar a justiça e buscar a And pursue pureza righteousness. e buscar a And be persecuted justiça for it. e ser perseguido por causa dela. E então celebrar a perseguição. He said, you must Não! walk the narrow way. Ele está dizendo, você tem que andar o caminho estreito. Say you Não! must produce fruit Ele in disse, keeping with você tem que repentance. produzir frutos e manter o You arrependimento. cannot just come and say, Lord, Você Lord. não pode simplesmente vir e dizer, Senhor, The book of Senhor. 1 Kings, blessed people. O livro de 1 Reis, povo Turn abençoado. with me to 1 Kings chapter Abram 22, comigo em 1 Reis, capítulos 22. verses 19 and 22. Versículos 19 a 22. Micaiah continued. Micaías continuou. Therefore, hear the word of the Lord. Portanto, ouvi a palavra do Again, 1 Senhor. Kings 22, I'm reading 19 to 22. 1 Reis 22, eu vou ler do 19 ao 22. 1 Kings, blessed people, chapter 22. 1 Reis, povo abençoado, capítulo I give you 22. time to get there. Eu vou dar tempo para vocês chegarem Verses lá. 19 to 22. Versículos 19 a 22. That you may understand what goes on at the great white throne judgment of God when the Para que vocês proceedings are possam on. entender o que acontece no grande trono do julgamento de Deus, enquanto o julgamento está, os procedimentos estão acontecendo. That you may use that information to Para que change você your possa lives, the usar way essa you live on the informação earth, para in mudar a sua vida, a anticipation forma of the day como of você vive a sua accountability. vida na terra, em antecipação pelo dia da prestação de contas. That you may not be found unaware. Para que você não seja achado Micaiah despreparado. continued.
Micaías continuou. Therefore, hear the word of the Lord. Portanto, ouça a palavra do I saw the Senhor. Lord sitting on his throne Eu vi o Senhor assentado no seu trono, with all the multitudes of heaven standing around him on his right and on his left. com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua And the Lord esquerda. said, E o Senhor disse: Who will entice Ahab into attacking Ramoth Gilead quem enganará Acabe para atacar Ramote Gileade and going to his death there? e morra lá? One suggested this, Sugeriu and isso, another that. e outro sugeriu Then finally aquilo. a spirit came forward. Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor, um espírito maligno veio à frente e ficou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. By what means the Lord asked? De que maneira? Perguntou o I'll Senhor. go out and be a deceiving spirit Eu in the irei mouth of e his serei um prophets, he said. espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, ele disse. You will succeed in enticing him, the Lord said. Então disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Go and do it. Vá e So engana-o. you can see that even Então você evil pode spirits ver que até can mesmo os appear- they can appear before espíritos God. malignos, eles podem aparecer diante do Senhor. In this time until the final judgment. Neste tempo e até o juízo final, The evil spirits can appear os before God. He espíritos created them all. malignos podem comparecer diante do Senhor Deus. Ele os criou, Jesus todos created them eles. all. Jesus criou todos Only eles. after the judgment is finished Somente and the depois eternal que o state julgamento begins, there will terminar never be any e o evil estado spirit in the final eternity of conseguirá, God, in the então eternal kingdom of nunca God. mais haverá nenhum espírito maligno no reino de Deus. But you can see that evil spirits also can appear Mas before vocês God podem ver and que call até him Lord, mesmo os Lord. espíritos malignos podem comparecer diante do Senhor e chamá-lo de Senhor, Senhor. And that's why he was saying that is no É por excuse, isso que that ele is está no dizendo que defense. isso não é desculpa, isso não é uma defesa. Hallelujah. Aleluia! And so it's very important Então é muito at this importante time to understand neste tempo entender that the Lord is not joking. que o Senhor não está He has brincando. given you a life to live. Ele deu a vocês uma vida And para he's going to hold you viver. to account on that E day. ele vai pedir contas a vocês He naquele deliberately dia. designed you and created Ele you. deliberadamente designou e criou vocês. 2 Peter chapter 2, 19, 22. Segunda Pedro 2, 19 a Look at what he 22. says there. Olha o que ele diz lá. About those that he says, A respeito daqueles que ele diz: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. 2 Peter 2, 19, 22. Segunda Pedro 2, 19 a 22. They promised them freedom while they themselves are slaves of depravity. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da For a man is a depravação. slave of whatever has mastered him. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Then he says, E ele diz if they have escaped the corruption of the world que se eles, depois de ter escapado a by knowing our corrupção do Lord and mundo, Savior Jesus Christ, pelo conhecimento de nosso Senhor e and they again Salvador are Jesus entangled Cristo, in it and overcome by it. e então novamente encontram-se nelas They are worse enredados off at the end than they were in the e beginning. são dominados por elas, estão em pior The estado do Lord que no helped us to understand princípio. the O demonic Senhor activity nos that ajudou a takes place entender during a apostasy. atividade When somebody demoníaca falls que away, says, atua "No, na I don't want to apostasia. worship again Quando the Lord. alguém I cai don't want to e diz: worship não, eu in não holiness quero here. adorar I want to go aqui, look for another eu worship quero ir which e is not this procurar much outra holy." adoração que não He precisa ser opened muito us santo. the demonic Ele activity abriu that para takes nós place. a atividade Seven times demoníaca que acontece 7 vezes pior. shetani ambayo hutendeka wakati ambapo mtu anapoanguka katika mwanguko wa imani kwenye upotevu, wakati anaposema ya kwamba hapana, sitaki kuabudu hapa katika utakatifu, nataka kuanguka nipate kwenda kuabudu katika uovu. They are worse off at the end than they were in the beginning. Eles eram piores, ficam piores do que estavam no It would have princípio. been better for them not to have known the way of righteousness Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho than da to have known it justiça and then turn their backs on it. do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o On the santo, sacred command voltarem as costas para o that santo was passed on to mandamento them. que lhes foi Of them, the transmitido. Proverbs, it's true. Quanto a eles, confirma-se o Dog verdadeiro returns to his provérbio. vomit.
O cão voltou ao seu And the vômito soul that is washed returns to wallowing in mud. e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. The Lord comes out very strong O Senhor when he vem talks com about muita apostasy, força because quando he ele knows fala what sobre he will do on that apostasia, judgment. porque ele sabe o que ele vai fazer naquele julgamento. kuhusiana na mwanguko wa imani, kwa sababu anajua vyema kabisa kile ambacho atafanya kuhusiana na hukumu hiyo ya He knows mwisho. how bad that Ele sabe apostasy will be, how quão costly. horrível vai Anajua ser jinsi aquela ambavyo apostasia, hukumu quão hiyo ya caro mwanguko vai wa imani custar. itakuwa ya gharama kali sana. He knows it will be a terrible day for you, so he's stepping Ele out sabe que to será caution dia you and terrível, help you. por isso ele Anajua está kwamba dando um itakuwa passo siku ya e kutisha vindo kabisa para kwako te wewe. advertir Hivyo basi e anajitokeza para na te kuwaonya ili ajudar. kuwasaidia. In Matthew 25, we're reading 10, 11, 10, 13. Mateus Kwenye kitabu cha 25, nós vamos Mathayo ler do 10 tunasoma 10 ao hadi 13. 13. And he says the following. Na E ele anasema diz o yafuatayo. seguinte: He says, but while they were on Ele their way to diz, buy the oil. Anasema, mas enquanto nao elas saíram walipokuwa para njiani comprar o wakienda óleo, kununua mafuta. So he's talking about a people então ele that you está cannot falando de um understand. povo Hivyo que anazungumza não kuhusu pode watu ambao huwezi entender. kuwaelewa. They are on their way to buy the Eles anointing of the estão Holy indo Spirit. para Wako comprar njiani a kwenda unção kununua do upako wa Roho Espírito Mtakatifu. Santo. How shocking is that? Quão Yashangaza namna chocante gani é hiyo? Can we isto? try the book of Acts chapter 8? Je, Podemos tunaweza kwenda kwenye tentar o kitabu livro cha de Matendo Atos, sura ya capítulo 8? 8, Before we come back there. antes de voltarmos aqui. He's saying that they were on their way Ele to está buy dizendo oil. que elas foram a caminho para How do you comprar go and óleo. buy the Holy Spirit? Como você pode ir e comprar o Espírito How do you Santo? buy oil? Como você compra óleo? Acts chapter 8, if you read verse 9 down, Atos 8, leia do versículo 9 em he says, diante. now sometime, Ele diz, now again he talks about Simon the sorcerer. agora ele fala a respeito de Simão, o mago. Acts chapter 8, verse 9. Atos 8, versículo 9. Now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city. Por algum tempo, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria And naquela amazed all the cidade people of Samaria. e impressionando todo o He povo boasted de Samaria. someone great. Ele se dizia ser muito And all the people, both importante. high and low, gave him their attention. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e This exclamava: man is rightly called the great power of God. Este homem é o poder divino conhecido como o grande They poder de followed him Deus. because he had amazed them for a long time. Eles o seguiram porque ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Kwa uchawi wake. But when they saw Philip, Mas Lakini quando watu eles viram walipomwona Filipo, Filipe, as he proclaimed the good news of the kingdom of God, enquanto ele pregava as boas novas do reino de Deus, when he ai, proclaimed the good news of the kingdom of God, quando ele proclamava as boas novas do and reino the de great name of Deus our Lord and Savior Jesus Christ, e do grande nome de nosso Senhor e Salvador Jesus they were Cristo, baptized. eles creram Both men and nele women. e foram batizados, tanto homens Simon como himself mulheres. believed and was baptized. O próprio Simão também creu e foi And he batizado. followed Philip everywhere, E ele seguia Felipe por toda parte, astonished by the great signs and miracles that he saw. maravilhado pelos grandes sinais e milagres que When the apostles in ele Jerusalem via heard sendo that realizados. Samaria had fallen, Samaria imeanguka, Samaria had accepted the word of God. Quando os apóstolos em Jerusalém, ouvindo falar que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, amepokea neno la Mungu. Samaria, the city, for example, you can say Mushada imeanguka, has been taken. I'm just trying to use that to bring it understanding. The Samaria has fallen to the hands of the Lord, has fallen to the Lord. Samaria quando has eles accepted the word ouviram of God. que Samaria caiu nas mãos do Senhor, Samaria aceitou a palavra de Deus. É isso que ele está querendo They dizer have aqui. accepted the word of God. Eles tinham aceitado a palavra de That's the city, Deus. remember that? É uma cidade, lembrem-se, They Samaria. sent Peter and John to Samaria. Então eles enviaram Pedro e João para When they Samaria. arrived, they prayed for the new believers. Quando eles chegaram, eles oraram para os crentes, os novos That they might crentes, receive the Holy Spirit of God. para que eles recebessem o poderoso Espírito Because Santo the Holy de Spirit has Deus. not yet come on them, Porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre on eles, any one of them. em nenhum Hata mmoja deles. wao. They had simply been baptized in the name of the Lord Eles Jesus. apenas tinham sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. When Simon saw that the Spirit, when Simon saw the Spirit was given at the laying of hands
of the apostles. Again, when Simon saw that the Spirit was given at the laying of the apostles' hands, Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, he offered them money ele ofereceu-lhes and said, dinheiro give me also this ability e so that disse, everyone on whom I lay dei-me hands também may este receive the Holy poder. Spirit. Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A igreja deste dia é presente. A igreja deste dia é presente. So give me also, he gave them some money. He gave Ele them deu money dinheiro para eles and said, e disse, give me also this ability so dá-me that também everyone on whom esta I lay habilidade hands para may receive the Holy Spirit. Dá-me também este poder para que a quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Verse Santo. 20, Acts chapter 8. Versículo 20 de Atos, capítulo Peter 8. answered, Pedro may respondeu your money perish with you, que o seu dinheiro pereça com você, because you thought you could buy the gift of God with money. porque você pensou que poderia comprar o dom de Deus You com have no part dinheiro. or share in this ministry, Você não tem nem parte nem direito algum neste ministério, because your heart is not right before God. porque o seu coração não é reto diante de Deus. Repent of this wickedness Arrependa-se desta and maldade pray to the Lord in the hope that He may e forgive ore you ao for Senhor having such a thought na in your heart. esperança de que Ele te perdoe por ter um pensamento como este For I no see seu that you are full of coração. bitterness and captive to sin. Porque eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Did you understand what is going on Vocês in the present entenderam o church? que está When you reject acontecendo them, na you will igreja reject deste them dia on that day. presente? E como que ele vai rejeitá-los naquele dia? Kwa nini atawakataa katika siku hiyo ya mwisho? And he's saying in Matthew E ele está 25, dizendo em Mateus 25, verse 10, that while the no church, versículo the 10, fallen church que went enquanto away to a buy igreja the Holy caída Spirit, buy some saiu anointing para of the Holy comprar o Spirit, Espírito buy Santo, some oil. comprar a unção do Espírito Santo, comprar óleo, walipoenda kununua mafuta, walipoenda kununua Roho Mtakatifu, walipoenda kununua upako, The anointing of the Holy Spirit. a upako wa unção Roho do Espírito Mtakatifu. Santo. They went out to buy. Eles saíram para Then comprar. he says, Então ele Kisha diz, anasema, Instead, go out to those who sell and buy for yourself, some for yourself. elas disseram, badala yake, mas nenda kwa vão wale e wanaouza comprem dos mkaweze que kujinunulia vendem. yenu wenyewe. But while they were on their way to buy the oil, I cannot believe they went to buy. Mas saindo elas para comprar o óleo, eu nem posso acreditar que elas saíram para comprar. Então o noivo But the chegou. virgins who were ready went with him into the wedding E as banquet. virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. And the door was E a shut. porta foi fechada. Later the others also came. Mais tarde vieram também as outras Lord, e Lord, disseram, Bwana, Senhor, they Senhor, said, wakasema, open the door for us. abra a porta para But nós. he replied, I tell you the truth, I don't know you. Mas ele respondeu, para dizer a verdade, não as conheço. I don't know you. Eu não conheço vocês. Para dizer a verdade, eu nunca conheci So vocês. you can see Então what is vocês killing the podem present ver church. o que está matando a igreja deste dia The presente. commercialization of A the gospel of Jesus. comercialização do Evangelho de Jesus. This whole thing of thinking that Toda they can esta take the name coisa of Jesus de achar and que begin eles to sell podem bottles of pegar oil, o nome de bottles of Jesus e water, começar bottles a of clothes, vender bottles of garrafa de they're óleo, selling garrafa broom, de água. bottles of Eles oil, estão bottles of vendendo water and broom vassouras bottles. e vencendo garrafas de água e também vassouras. Alafu uanze kuuza chupa za mafuta, chupa za maji, unauza vifagio, unauza kila kitu. How dare you do that Como before the Lord? vocês ousam fazer isso diante do Senhor? Look at the curse that Veja a befell maldição Simon the que sorcerer. sobreveio a Angalia ile laana Simão, o iliyomwangukia mago. Simoni yule mchawi. The mindset he had brought wrath. Aí o tipo de pensamento dele And so atraiu how a will the ira. present day church escape the Então, wrath of como God é on que a the final igreja day of deste dia judgment? presente vai escapar da ira de Deus no dia do juízo final? Katika siku ya mwisho ya hukumu. When she's in the same mindset Quando ela as está Simon no the mesmo sorcerer. pensamento, mesmo tipo de mente que Simão, It's a o mago. terrible time in the É um church. tempo terrível na A igreja. terrible thing. É uma coisa terrível. And he says, E ele diz, those that Jesus knows, aqueles que Jesus conhece, they are those he knows. aqueles que ele But he's conhece. saying,
Mas ele está dizendo those he does not know, he will cast into que hell. aqueles que ele não conhece, ele vai amaldiçoá-los e Can we lançá-los turn no to the book of inferno. 2 Timothy? Podemos ir para o livro de 2 Timóteo, Chapter 2. 2 Timóteo And look at capítulo those that 2. Jesus knows. E vamos ver aqueles que Jesus He says conhece. here, he does not know them. I never Ele knew you. diz aqui, eu não conheço vocês, nunca conheci vocês. 2 Timothy chapter 2, 19 to 20. 2 Timóteo capítulo 2, 19 e Look at the 20. ones he knows. Veja aqueles que o Senhor He says, conhece. nevertheless, Ele diz, entretanto, God's solid foundation stands firm, o fundamento de Deus permanece sealed inabalável, with the inscription. selado com esta inscrição: The Lord knows those who are his. o Senhor conhece os que lhe pertencem. Veja, ele os conhece, Those who are his. aqueles que são dele. And everyone that confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. E todo aquele que confessa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Em outra palavra, aqueles que são dele já se apartaram da iniquidade devido à cruz e ao sangue de Jesus. Meaning those that came saying, Lord, Significando que aqueles que vieram dizendo, Senhor, Lord, we Senhor, used to prophesy using nós your name. costumávamos profetizar usando o teu We used nome. to cast out demons Nós using your costumávamos name. expulsar demônios usando o teu We nome. used to raise miracles Nós using your costumávamos name. fazer milagres usando o teu nome. And then it tells them to Então tell you ele the diz truth, I para never eles, knew you. para dizer a verdade, eu nunca conheci vocês. To tell you the Para truth, I never dizer-lhes a knew you verdade, did eu that. nunca soube que vocês faziam isso. Those are the ones that have remained Estes in são wickedness aqueles that you que see in the present day permaneceram church. na iniquidade. Estes que você vê na igreja deste dia presente. That even when such a precious Que até announcement mesmo comes quando um of precioso repent anúncio and turn away vem from de sin, arrependam-se, apartem-se do pecado, um anúncio tão precioso assim, and quando prepare vem, in holiness, e preparem-se em santidade, e sejam justos, and have the fear of e God, tenham o temor de have Deus, reverence to tenham Yahweh, reverência a Yahweh, love Jesus so amem much, muito a Jesus and believe in e Him, creiam nele. that when they hear that Mas quando awesome eles ouvem este maravilhoso announcement, they anúncio, turn their faces away. eles viram o seu rosto para outro lado e vão embora. Meaning they sustain Significado their que eles sustentam, eles permanecem na sua iniquidade. Eles continuam na sua perversidade. Eles continuam no pecado. Então agora você entende quem são estes. And the deadliness of apostasy. E quão mortal é a apostasia. Os perigos da apostasia. O perigo de uma vida no pecado.